E quais são, assim, as dicas-chave, não sei se você consegue numerar 3, 5, não sei, que você poderia dar para alguém que está, então, querendo começar? A gente sempre divide os perfis. Começar no Instagram hoje a se posicionar de uma forma legal. Eu acho que a primeira coisa que a pessoa precisa entender é que as pessoas, elas consomem conteúdo. Elas consomem conteúdo. E muitas vezes, qual é a grande dificuldade das empresas? Primeiro é que elas não têm um expert na empresa, ou seja, alguém que vai colocar a cara lá, que vai produzir conteúdo, que vai criar relacionamento com o cliente. Por exemplo, uma empresa como, por exemplo, a Magalu, o que ela fez para assim, conseguir meio que humanizar? Ela criou aquele avatar, né? Sim. Essa foi uma maneira que ela criou para humanizar. Assim, não colocou, não tem ninguém lá, mas ela criou uma maneira de humanizar o perfil, né? Mas aí, o que eu percebo? Eu percebo que, se a gente for colocar em números, a primeira coisa que você precisa fazer, né? Construção de conteúdo. Ah, Johnson, mas eu não sei construir. Então, se você está nesse jogo, no jogo do empreendedorismo, e você quer jogar para vencer, você precisa começar a investir. Existem profissões de social media, copywriter, profissões de designer, né? Por que não investir em algo que vai te dar um retorno muito grande? Por exemplo, eu comecei na rede social meio que de forma assim, aleatória, né? Vendo o que um fazia, ia lá e fazia. Só que eu ainda não estava tendo resultado. E aí eu comecei a criar frequência, né? A postar com frequência. E ainda assim eu não tive muito resultado. Quando o resultado veio, eu contratei uma profissional de social media. O que esse profissional faz? Ela entendeu o meu conteúdo e ela começou a criar comigo várias maneiras de entrega de conteúdo. Através do Reels, através do Stories, através do feed. Padrão. Isto. E aí, pasmem, mas rede social funciona com algoritmo, ou seja, você vai precisar analisar métricas e tomar decisões a partir das métricas que você analisou, né? Você percebe que o seu Stories lá tá baixa a frequência, né, de visualização. Existem vários hackzinhos que você pode utilizar para gerar engajamento. E aí, muitas vezes, a pessoa que começa uma empresa não sabe disso. E ela nem precisa saber. Vamos só... O que é hack? Tá. Obrigado. Essa pergunta eu já tinha me pego. Já. O que é hack? Hack é como se fosse um macete. Como se fosse, assim, uma técnica. Uma técnica, isso aí. Uma técnica que aumenta os resultados. Vamos dizer isso? Isso aí. Uma técnica que aumenta os resultados. Então, quando você está falando, assim, se o seu story está tendo uma quantidade de views regular ou está caindo, às vezes um jeito diferente, usando uma técnica diferente, você consegue aumentar esse views? Seria isso? Seria isso. Vamos dar uma dica aqui de uma técnica que aumenta views? Tá, vamos lá. Vamos dizer que seu story está baixo, né? Tá. Porque você posta, na verdade, de vez em quando. Tá. E aí, há uma... Assim, primeira hack, então, seria postar com frequência stories. Postar com frequência, Tá. isso. No mínimo 14 por dia. Sério? Meu amigo. Eu já ouvi muita gente falando que, cara, você posta muito, as pessoas nem vê. E eu sei que essa é uma máxima pra mim, porque meu tempo é muito escasso. Então, quando eu vejo que tem muita coisa, eu pulo, cara. Então eu falei, eu não vou ficar postando isso, porque eu não vou ver. Eu não vejo, porque que eu quero que meu público veja? Você entendeu? Só que às vezes a pessoa não vê porque não é interessante. Porque, por exemplo, vamos dizer que você vai postar stories no dia. Aí de manhã, você acordou de manhã e deu um bom dia e conversou com a sua audiência em relação ao que começou o seu dia, né? Oi, bom dia, gente, vamos ter um dia fantástico, um dia top. Aí vai chegar lá mais na base de umas 9 horas. Você vai e já posta, por exemplo, uma curiosidade relacionada ao seu ambiente de trabalho. Gente, eu cheguei aqui no meu trabalho e, nossa, eu tava percebendo que as empresas estão tendo esse tipo de dificuldade. Olha aqui, ó, eu tô lidando com isso agora. Aí chega lá para umas 2 horas. Aí, nesse momento das 9, você vai e abre uma caixinha de pergunta para se relacionar com a sua audiência. Aí o pessoal começa a responder, né? Chega lá nas 3 horas, você responde a caixinha de pergunta.
responde a caixinha de pergunta, porque é conteúdo sendo gerado. Chega lá... Meio que você vai criando uma história mesmo. Eu acho que até o nome da ferramenta é por isso, é Stories. Nossa, aí eu peguei. Aí peguei código. Eu não sabia de onde tinham tirado esse nome, agora entendi. Chega lá nas 10, você vai e conta uma curiosidade, ou então relacionada ao seu nicho. Vamos, já que consultoria, né? Sim. Você vai e posta dica de livro, dica de filme. Sim. Relacionada, ou então coisas que não tem muito, que vai fazer a pessoa desestressar, assim, como se fosse um entretenimento, mas relacionado ao seu nicho. Sim, cara, e eu comecei a pegar algumas coisas, o Roma me ensina muito, às vezes, algumas ideias, eu mando pra ele antes de eu postar, antes de eu pôr na programação, né, e eu peguei algumas dicas com ele pra fazer Reels, e eu falei, cara, eu vou fazer desse jeito, mandei antes, ele me deu uns toques e tal, eu comecei. Meu primeiro Reels, eu acho que eu tava na primeira semana de Instagram, primeira, ou segunda no máximo, né, brother, que eu assustei. Eu postei, 7 horas da manhã, deu 8 horas ou 7h30, foi antes das 8, não tinha dado 1 hora ainda, 6.000 visualizações e eu tinha 100 seguidores. Estourou assim. Cara, eu olhei e falei, cara, como é que isso aconteceu? Daí eu olhei e falei assim, cara, eu vou fazer mesma coisa no dia seguinte ou no outro. 100 pessoas viram. Tá até hoje lá, fracassou. O Instagram escondeu até de mim, se eu for olhar ele não vê mais. E eu fiz a mesma coisa, você entendeu? Daí no outro, nossa, mostrou de novo, mostrou pra muita gente. E eu percebi que agora, eu não sei se o algoritmo vai ajustando isso, mas agora eu comecei a ter uma constância de visualizações, você entendeu? O número começou a ficar bem maior do que tava. Não tá oscilando tanto, né? Não tá oscilando tanto. Antes ele mostrava demais, depois ele escondia, mostrava. Agora ele começou a ter uma métrica. Eu sei que eu postei um tanto de views, vai ter, você entendeu? Já é certo. E eu achei curioso, cara, porque no começo eu falava assim, não, o Instagram tá de brincadeira comigo, né? Pô, como que ele mostra tudo isso, eu faço o outro, pô, tá muito melhor e não mostrou pra ninguém, nem pros meus viewers. Eu sei lá, eu tinha mais viewers do que pra quem mostrou, sabe? Ele escondeu até de quem me segue o negócio. Mas cara. Isso é normal, não é, Johnson? Ele não mostrar pra sua audiência inteira, né? Isso é normal. Ele mostra pra cerca de 10% da sua audiência. É uma doideira isso. Só que existe assim, quando você posta um conteúdo que ali é muito compartilhável... Só vamos congelar essa informação. Acho que o 10% é no Stories, né? No Reels ele tá entregando pra mais que a sua audiência, Isso, né? ele entrega pra mais porque assim, o Instagram ele tá passando por uma mudança muito grande. Uma mudança por quê? Porque ele tá querendo competir com o TikTok, né? Eu acabei de ver hoje, cara, hoje de manhã, ouvindo na rádio, o Instagram já oficialmente mudou o Reels pra 1 minuto. Sim. O TikTok pra 3, né, mais ou menos. Falei, cara, que doideira. Porque agora o Instagram, ele tá oficialmente virando uma plataforma de vídeo. Sim. Sabe? Sim. Postou acho que no Twitter até o CEO, né? Isso. Acho que falou, nós não somos mais uma plataforma de fotos. E eu sou muito grato a isso, porque o Instagram esconde, aí você pode me ajudar. O Instagram esconde meu IGTV, cara. E eu postava vídeo com mais de 30 segundos e não mostrar pra ninguém. Falei, putz, como é que... Meu IGTV, eu sou frustrado com o meu IGTV, cara. Me ajuda a melhorar meu IGTV aí, porque não vai, cara. Construir autoridade no IGTV. Na verdade, assim, como é que você constrói autoridade no IGTV? Ouvindo a sua audiência. Normalmente as pessoas estão... no começo é assim, vamos dizer, você iniciou o Instagram. Você não tem autoridade nenhuma no Instagram. É normal as pessoas não se relacionarem com você. Só que aí distancia os fracos dos fortes. Por quê? Os fracos vão olhar e vão falar, cara, ninguém tá fazendo nada, não vou postar mais nada. Só que quando você entende que é uma construção, é igual um relacionamento. Você não chega, por exemplo, a primeira vez que você encontra com a menina, você fala assim, tem gente que faz, né? Vamos, assim, se olhou a menina, vem cá, me dá um beijo. Não, começa, né, aquela... Se olhou a menina, você não vai falar que quer ter um filho com ela. Não, assim. não é. Não, isso aí, casado, o cara já pensa, quanto mais olhar a primeira vez, vocês estão por fora, cara. Né? Então, assim, você começa um relacionamento. Então, é na constância. Porque o que vai começando a acontecer? As pessoas vão começar a conversar com você. Cara, me fala como resolve
a questão financeira lá da minha empresa. Aí você postou um conteúdo lá, ele foi e falou assim, eu tenho dúvida de como se faz, um exemplo, fluxo de caixa. Aí você pega, tem gente, então você vai fazer um conteúdo para aquele, Entendi. entendeu? Entendi. E aí, depois que você postou o conteúdo, uma coisa que vale muito a pena, você pega, manda um direct pra pessoa e fala assim, olha, eu fiz esse conteúdo por sua causa. Que legal. Porque aí você está conversando já com a pessoa. Cara, que legal. E eu comecei a curtir o conteúdo de uma página que eu fui seguir o cara, ele da consultoria financeira, mas o foco dele é pessoa física, né? O meu é empresa. E eu segui o perfil dele, ele mandou mensagem, falou assim, cara, pessoal da Flyme, muito obrigado, espero que vocês aproveitem o conteúdo, qualquer dúvida eu tô à disposição, quero ajudar vocês, tal. Cara, eu comecei a fazer isso no meu perfil, mas eu achei essa personalização, esse direcionamento de, olha, eu criei um conteúdo para você. Quando você pensa no total de viewers, você fala assim, isso não faz diferença. É uma pessoa no meio de tanto, mas a dúvida de um, às vezes, é a dúvida da maioria. Isso, e só o hack por trás dessa estratégia de mandar o direct. Boa, hack. O hackzinho. Lembra que a gente falou que o Stories é entregado para 10% mais ou menos da sua audiência? Quando você manda o direct, você está jogando essa pessoa para os 10%. Por quê? Quais são os stories que você vê no seu perfil? As pessoas que você conversa e manda direct. Ele não coloca todo mundo lá. Você pode ver que tem uma ordem no Stories. E essa ordem é baseada em quem você se relaciona. E um dos fatores de maior influência para falar com quem que você mais se relaciona é o direct. Então, quando você segue ele, manda um direct e responde, pronto, ele automaticamente vai jogar o stories dele na sua frente. Na lista dos 10%. Ou o seu pra ele. Ou o seu pra ele, entendeu? Que legal. Isso que é doido. Só que ele faz isso pra todo mundo, então você vai ficando. Mas você não faz isso pra todo mundo. Então o dele vai ficar na sua frente. Entendeu? Que legal. Esse é um hackzinho. Por isso que não é só bom só pro cara se sentir especial. É um tratamento pro algoritmo. Cara, o Zuckerberg inventou um negócio muito violento aí, né, cara? Como é que pode? E assim, o algoritmo do TikTok, em termos de vídeo, ele é mais avançado do que do Instagram. Sério mesmo? É sério, porque assim, o TikTok, ele arrumou uma inteligência artificial num nível que os elementos que tem no vídeo que você vê, ele capta, vê o tempo que você ficou no vídeo, e se for acima aqui um percentual, ele vai te mandar vídeos parecidos. Mas aí você falou um negócio, eu fiquei pensando. Cara, minha empresa... O Instagram tá tentando fazer isso também, né? Sim.